Olá. Hoje vamos desvendar um dos momentos assim mais radicais do direito. O que acontece quando um país aperta o reset e cria uma nova Constituição? É um Big Bang jurídico, né? Exato. De repente surge uma nova lei suprema. Mas e aquele oceano de leis, decretos, códigos que já existiam? Vira tudo abóbora à meia-noite? A gente joga fora décadas de legislação e começa do zero? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o campo que estuda isso se chama direito intertemporal. É fascinante porque não é um simples liga e desliga, sabe? É um processo de transição complexo, é uma espécie de conversa entre o passado e o presente. E para a gente entender como essa conversa acontece, a gente precisa analisar 3 fenômenos centrais. A recepção, que é o que a nova ordem faz com as leis antigas, a revogação, que é o destino da Constituição anterior, e um conceito com um nome que parece até feitiço, a repristinação, que lida com leis meio zumbis. Ok, vamos começar por essa tal de recepção, então. Pelo que eu vi no material que a gente separou, a analogia mais forte é que a nova Constituição age como um grande filtro. Uma peneira mesmo. Uhum. Tudo que era lei e estava valendo antes tem que passar por ela. É tipo um controle de qualidade com base nas novas regras do jogo. Exatamente. E a palavra-chave para esse filtro é compatibilidade material. Material, certo. Não importa tanto a embalagem da lei antiga, se ela era uma lei ordinária, um decreto-lei. O que a nova Constituição vai analisar é a essência, o conteúdo. A pergunta que ela faz para cada lei é: o que você diz, a sua substância, está de acordo com os meus valores, com os meus princípios? Isso é interessante. Quer dizer que se o coração da lei for bom, né, alinhado com a nova Constituição, ela pode até ganhar uma roupa nova nesse processo. Mudar de status. Tem algum exemplo famoso disso? Tem o exemplo mais clássico de todos. É figurinha carimbada em qualquer prova de concurso. Qual seria? O Código Eleitoral. Ele nasceu lá em 1965 como uma lei ordinária. Aí veio a Constituição de 88 e estabeleceu que matéria eleitoral precisa de um tipo de lei mais robusto, uma lei complementar. Certo. Pela lógica da embalagem, da forma, o Código Eleitoral deveria ser descartado. Exato, porque a forma dele era de lei ordinária. E a nova regra exigia lei complementar. Mas o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Ele analisou o conteúdo do Código Eleitoral e concluiu que ele era, em sua maior parte, compatível com a nova ordem democrática da Constituição de 88. Ah, entendi. Então, em vez de jogá-lo fora, a Constituição o abraçou, recepcionou. E nesse abraço, ela o promoveu. Ele passou a ter o status, a força de lei complementar. Que interessante. É a prevalência absoluta da substância sobre a forma. Entendi. Mas essa análise é sempre tudo ou nada? A lei inteira passa pelo filtro ou ela é inteiramente descartada? Ou ela pode sair meio fatiada do outro lado? Pode, e geralmente é o que acontece. A recepção pode ser total ou parcial. A análise é cirúrgica, sabe? Feita artigo por artigo, às vezes inciso por inciso. Sei. É perfeitamente possível que uma lei de 200 artigos tenha 150 deles recepcionados porque são compatíveis e outros 50 simplesmente morram na peneira, por serem incompatíveis com os novos princípios. E esses trechos que não passam? Esses são considerados revogados. Aqui tem um ponto que parece uma casca de banana para quem estuda para concurso. Se um artigo de lei não é recepcionado, ele se torna inconstitucional perante a nova Constituição. Essa é a pegadinha clássica. E a resposta é um sonoro não. Não? Não. A norma não recepcionada é considerada revogada. Ela simplesmente deixa de existir. Não se fala em inconstitucionalidade. Mas por quê? Sabe por quê? A doutrina dominante no Brasil, que é adotada pelo STF, diz que não existe inconstitucionalidade superveniente. Peraí, esse é um conceito que vira chase. Explica isso melhor. Se uma lei, sei lá, de 1980, viola claramente um direito fundamental garantido na Constituição de 88,
Por que ela não é inconstitucional? Porque o julgamento de constitucionalidade de uma lei é como uma fotografia. Uma fotografia? A gente só pode julgar se a lei estava de acordo com a Constituição que existia na época em que ela foi fotografada, ou seja, quando ela foi criada. Não faz sentido pegar uma lei de 1980 e julgá-la com a régua de 1988, uma régua que nem existia na época. Seria anacrônico? Seria como dar uma multa de trânsito hoje para uma infração que só foi criada amanhã. Certo. Então, o que acontece com essa lei de 1980 incompatível? A nova Constituição simplesmente a revoga. Ela perde a validade, como um produto que expirou. É uma diferença sutil, mas que muda tudo em termos de consequências jurídicas. Uau, isso realmente muda a perspectiva. A lei antiga não é julgada e condenada pela nova ordem? Não, Ela só. perde a validade. Ok, então a nova Constituição não pode condenar uma lei do passado. Mas e o contrário? Ela pode salvar uma lei que já nasceu com defeito? Que já era inconstitucional mesmo pelas regras antigas? Ótima pergunta. E a resposta também é não. Assim como não existe inconstitucionalidade superveniente, a doutrina e a jurisprudência também recusam a ideia de uma constitucionalidade superveniente. Ok. Uma norma que nasce nula, que já era incompatível com a Constituição da sua própria época, é um natimorto jurídico. Um natimorto. Ela nunca existiu validamente. Uma nova Constituição não tem o poder de ressuscitar algo que já nasceu morto, mesmo que o conteúdo dessa lei agora seja compatível. O vício de origem é fatal. Ok, vamos tentar organizar a bagunça então. Para uma norma antiga sobreviver a esse apocalipse constitucional e ser recebida na nova ordem, ela precisa passar por uma checklist bem rigorosa. Quais seriam os pontos dessa lista? A gente pode resumir em 4 condições essenciais. Primeiro, a norma precisa estar em vigor quando a nova Constituição nasce. Se já foi revogada antes, já era. Lógico. Segundo, ela não pode ter sido declarada inconstitucional pela ordem antiga. Terceiro, que está ligado ao segundo, ela precisava ser válida tanto na forma quanto no conteúdo quando foi criada. E, por último, o grande teste, seu conteúdo precisa ser materialmente compatível com a nova Constituição. Se passar por esses 4 portões. Ela é recepcionada. Claríssimo, já entendemos o destino das leis comuns. Agora, e a rainha deposta? O que acontece com a própria Constituição anterior? É um nocaute total e imediato. Nenhuma cláusula, por mais sensata que seja, sobrevive. A regra é exatamente essa, nocaute total e imediato. A nova Constituição, como manifestação do poder constituinte originário, que é ilimitado, soberano, ela revoga integralmente a Constituição anterior. Não sobram nem as migalhas. É uma ruptura completa. Mas a gente sabe que no direito sempre tem um IC, né? Não existe nenhuma teoria que tente, sei lá, reciclar as partes boas. Parece um desperdício jogar tudo fora. Existe. E ela se chama teoria da desconstitucionalização. Desconstitucionalização. A ideia é justamente essa: pegar as normas da Constituição antiga, que não fossem contrárias à nova, e permitir que elas sobrevivessem, mas com um rebaixamento de status. Elas deixariam de ser normas constitucionais e passariam a valer como leis comuns. Parece uma solução bem pragmática. E o Brasil adota isso. Não. A regra geral no Brasil é a revogação total. O STF não adota a teoria da desconstitucionalização. Mas Contudo, e aqui vem o pulo do gato, ela poderia ser adotada, mas só de uma forma. como? Se a própria nova Constituição dissesse isso expressamente em seu texto. Algo como: as normas da Constituição anterior, compatíveis com esta, permanecem em vigor com força de lei ordinária. Se o poder constituinte originário, que pode tudo, quisesse fazer isso, ele poderia. Certo. Mas na ausência dessa autorização expressa, a regra é a guilhotina. A Constituição anterior morre por completo. Entendido. O poder é tão absoluto que ele pode até escolher não ser tão absoluto assim. Mas precisa deixar isso claro. Ok. Isso me leva a um quebra-cabeça temporal ainda mais complexo. Imagina o seguinte cenário.
Temos uma Lei A criada em 1946, super válida na época. Aí vem a Constituição B de 1967, e por ser incompatível com ela, a Lei A é revogada. Morreu. Uhum. Anos depois surge a nossa Constituição C, a de 88. E a Constituição C revoga a Constituição B. A pergunta é: a inimiga da minha inimiga é minha amiga? A Lei A, de 1946, volta à vida só porque a Constituição que a matou foi, por sua vez, morta? Esse fenômeno tem nome, e é aquele que eu mencionei lá no início: repristinação. Repristinação? É exatamente essa ideia de uma norma revogada voltar a valer porque a norma que a revogou perdeu a validade. E a regra no ordenamento jurídico brasileiro é categórica. Não existe repristinação automática. Não tem volta. Uma lei revogada está morta e enterrada. Ela não volta à vida por encanto. Então, uma lei revogada é tipo um inquilino. Precisa de um convite expresso para entrar de novo na casa. Não pode simplesmente voltar porque o caçador de vampiros foi embora. A analogia é perfeita. A única forma dessa Lei A de 1946 voltar a valer seria se a Constituição de 1988, no nosso exemplo, dissesse com todas as letras: a Lei A de 1946 volta a vigorar. Sem esse comando expresso, ela continua revogada. E por quê? O motivo por trás dessa regra é a segurança jurídica. Imagina o caos se, a cada nova Constituição ou a cada nova lei, um monte de legislação antiga e esquecida pudesse ressuscitar do nada. Seria uma confusão. Ninguém mais saberia o que estava lendo. Exatamente. Faz todo sentido. Ok, então já entendemos o que sobrevive e o que morre nesse processo. Agora a grande questão: a partir de quando as novas regras valem? A nova Constituição tem uma máquina do tempo para sair mudando o passado? Olha, a gente parte da regra geral, que é a proteção da estabilidade, né? A lei, em regra, não retroage para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É a base da segurança jurídica. Certo. Mas quando a gente fala de uma nova Constituição, o poder é mais intenso. A doutrina, então, imagina 3 níveis possíveis de viagem no tempo, 3 graus de retroatividade. Imagino que tenha um nível exterminador do futuro que volte a apagar tudo e outros mais leves, não é? Exato. O nível exterminador seria a retroatividade máxima. Ela atinge não só os fatos do passado, mas até os efeitos que já se concluíram. Pensa num contrato de financiamento. Se uma nova regra constitucional mudasse os juros e tivesse retroatividade máxima, você poderia pedir o dinheiro que já pagou a mais de volta. Ela refaz o passado. Bem radical. E o próximo nível? Seria a retroatividade média. Ela não mexe nos efeitos já consumados, como as parcelas já pagas no nosso exemplo, mas ela atinge os efeitos pendentes de atos passados. Por exemplo, parcelas que venceram, mas ainda não foram pagas. Poderiam ter o valor recalculado. Exato. Ela atua num passado que ainda não se encerrou por completo. E o nível mais contido? É a retroatividade mínima, também chamada de temperada. Ela é a mais respeitosa com o passado. Não mexe em nada que já aconteceu, nem nos efeitos pendentes. Ela só se aplica aos efeitos futuros de atos passados. Ah, entendi. No nosso contrato, ela só mudaria o valor das parcelas que ainda vão vencer dali para frente. Ela não desfaz nada, apenas rege o futuro. Ok, temos os 3 graus. E qual deles o Brasil adota quando uma nova Constituição entra em campo? Ela é exterminadora ou é mais contida? A doutrina majoritária e a jurisprudência do STF defendem que a Constituição tem retroatividade mínima. Mínima. Ou seja, ela é mais de volta para o futuro do que exterminador. Não apaga o que aconteceu, mas se aplica imediatamente para reger como o futuro vai se desenrolar a partir de agora. Um exemplo prático deixaria isso bem claro. Com certeza. Imagina um prefeito que está sendo processado criminalmente na primeira instância, o juiz comum da cidade dele. Isso sobre uma Constituição antiga que não lhe dava nenhum tratamento especial. De repente, entra em vigor uma nova Constituição que diz: prefeitos agora têm foro por prerrogativa de função e devem ser julgados diretamente pelo Tribunal de Justiça. O que acontece com o processo dele?
A nova regra se aplica imediatamente. O processo, no estado em que está, sobe para o Tribunal de Justiça. Ah, Isso é retroatividade mínima em ação. Ela atinge um efeito futuro, que é onde o processo vai continuar tramitando, de um ato que começou no passado. E um ponto importante: ela não anula o que já foi feito. A denúncia recebida pelo juiz de primeira instância, as testemunhas que ele ouviu, continua válido. A nova Constituição apenas muda o palco do julgamento dali para frente. Ela rege o futuro de uma situação que nasceu no passado. perfeito. Agora ficou cristalino. Então, resumindo a ópera, quando uma nova Constituição chega, ela age como um filtro rigoroso para as leis antigas, salvando só o que tem conteúdo compatível, no fenômeno da recepção. Isso. A Constituição anterior vai para a guilhotina, é revogada por completo. Uhum. Leis que já estavam mortas não ressuscitam sozinhas, a menos que sejam convidadas expressamente. E a viagem no tempo da nova Constituição é bem limitada. Ela não muda o passado, só se aplica aos efeitos futuros das situações. É a síntese perfeita. Analisamos como uma nova Constituição redefine as regras do jogo e lida com todo o legado jurídico do passado. É uma faxina geral na casa. Mas, antes mesmo de estabelecer regras, toda a Constituição se firma sobre uma base de valores, uma identidade fundamental. Certo. Nós vimos como o filtro funciona, mas ainda não discutimos o que é esse filtro. Quais são os pilares, os princípios fundamentais que estruturam o Estado brasileiro desde o seu primeiro artigo? E o que acontece quando esses valores essenciais são postos à prova no dia a dia? Acho que essa é a conversa que a gente precisa ter a seguir. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.